Glória a Deus, aleluia. Eu só não vou para o Senhor. Amém. Hoje, culto de quarta-feira, busca do Espírito Santo. Olha a glória do nosso Senhor. Ele foi e deixou um consolador, né? Para que pudéssemos ficar conosco. Também saúde os irmãos que estão assistindo a live, que assistir mais tarde, que vão ter uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para te dar início ao nosso mundo abençoado. Senhor Deus, meu Pai, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, papai. Ô Senhor, eu quero em Tua presença, Senhor, para te pedir perdão, meu Pai amado, pelo que eu fiz ou falei que te agradou a Ti, papai. Ô Senhor, eu te convido, Senhor, em nome do Teu Filho amado, meu Deus. Eu te peço, meu Pai amado, traz o Teu povo em segurança, ó Pai amado. Ô Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela vida das minhas irmãs que estão aqui presentes, Pai amado. Daquelas também que não estão, meu Pai. E Tu sabe de todas as coisas, meu Pai amado. Ô Senhor, onde, meu Pai amado, no lugar de cada um delas, meu Pai. Protege, meu Pai amado, para que todos possam ser o que cultuar, meu Pai amado, rico em abundância. Desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aplauda o Senhor. Vamos estar louvando o hino da harpa 467. Oh, glória.
Versículo 3. Confia no Senhor e o fazer o bem. Avisará na terra, verdadeiramente será alimentado. Deleite também no Senhor e Ele te concederá o que deseja no teu coração. Glória a Deus, aleluia. Fica com essa palavra que o Senhor nos deu essa tarde. E a gente tem que confiar no Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos louvar. Noite da Escolha. Aleluia.
noite, igreja. Alta a igreja com tanta paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje uma noite maravilhosa, do Espírito Santo, né? E deixa ele entrar em você, deixa ele entrar na sua casa. E o louvor da noite que eu vou cantar é Sou Tocado. Glória a Deus. Glória, aleluia.
nesses anos, momento, amado, vamos estar orando ao Senhor, fazendo aqui, amado, hoje um culto busca do Espírito Santo, onde estaremos, amado, em nome do Senhor Jesus, limpando o nosso coração, fazendo, em nome do Senhor Jesus, uma confissão de fé, amado. Hoje é o primeiro culto de busca do Espírito Santo, após a ceia do Senhor. Então vamos estar, eu creio que somos pecadores por natureza. Acho que, eu creio da Santa Ceia para cá, eu acredito que uma grande parte, eu digo, posso dizer, todo mundo já pecou, em nome do Senhor Jesus. E sabemos, amado, que o Espírito Santo, ele não habita em casa suja. Então, amado, se faz necessário que venhamos, amados, orar, fazer nossa confissão de fé, pedir ao Senhor que venha limpar a nossa casa, limpar a casa, para recebermos o Espírito Santo de Deus. Então, amados, nesse momento, vamos estar orando ao Senhor, e sabemos, amados, que pecamos por três tipos de pecado. Pecamos ao falar, né? Então, amados, vamos estar orando ao Senhor, pedimos ao Senhor que Ele venhamos fazer essa confissão de fé, para que possamos fazer uma oração para a casa limpa, para que venhamos limpar o nosso coração para receber o Espírito Santo de Deus, amado, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, amado, em nome do Senhor, glorificar ao Senhor, chamarmos a atenção verdadeiramente do Senhor para as nossas vidas, em nome santo de Jesus. Aquele que
depois eu posso essa palavra também. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Eduardo e a pastora Adriana, que nesse momento também está no Parque Figueira Grande, fazendo a obra do Senhor Jesus. E nessa noite, irmão, pega a sua Bíblia, a palavra do Senhor vai falar contigo, vai falar comigo. A palavra do Senhor está no livro de João. A gente vai falar sobre o verbo, se fez carne em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glorifique o Senhor, adore o Senhor, Pai, que está aqui agora, continue exaltando o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem achou, diga bem. Quem não achou, diga espere por mim. João, primeiro. O livro do Evangelho de João, primeiro. Glória a Deus, aleluia. Depois de 2 dias de festa, a gente continua recebendo a presença do Senhor Santo. Amém? Vamos estar fazendo uma leitura dessa possível em nome de Jesus, a pregação do evangelista Antônio, que está na direção e à frente desse trabalho, para que tudo venha poder conforme o Espírito Santo de Deus está nos guiando nessa noite. Na minha Bíblia, o título diz assim: e o verbo se fez carne. Em outros livros pode ter um título. Falou assim o escritor João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A igreja 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Bom, então vamos todo mundo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez. Guarda a igreja. Nele estava a vida, e a vida era luz. Sim, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. 6. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos cressem por Ele. 8. Amém? Quem crê que essa é a palavra de Deus? Glória a Deus. Então vamos ver aqui no quinto que vai dizer: e a luz resplandece nas trevas. Parece que não tomaram café nessa noite. Vamos de novo, no quinto aqui. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Oh Deus, sempre vamos orar em nome de Jesus, não pela palavra, que a palavra seja abençoada e a palavra em si é santa, simplesmente pelo discernimento do Espírito Santo em nome de Jesus. Coloca o seu coração, vamos adorar o Senhor através dessa palavra. Senhor e meu Deus, meu Pai, Deus Santo, Deus amado, Deus de alegria, Deus de esperança, Deus de providência, a tua palavra, o verbo, se fez carne, que trouxe o Senhor Jesus para nos testificar que a tua salvação já está conosco, para que nessa noite venhamos ser alimentados da tua palavra e ter discernimento do Santo Espírito, que é para que juntos podemos saborear e identificar a presença do Senhor Jesus. E já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As palavras. Glória a Deus. Pode glorificar o Senhor, igreja. Nessa noite, o Espírito de Deus vai falar conosco. Essa palavra foi escrita há 2023 anos atrás. Essa palavra foi escrita pelo homem de Deus, escritor chamado João. Esse João aqui não é o João, primo de Jesus, é o João escritor. E ele veio trazer a palavra do verbo. E então essa palavra vai falar conosco o que significa. No princípio era o verbo, quer dizer o Espírito. No princípio, no
assim como Deus desceu em Gênesis. A gente vai entender um pouquinho, só vou explicar aqui para a igreja para a gente ter discernimento da palavra de Deus nessa noite. E o verbo estava com Deus. Quem era o verbo que estava com Deus? A palavra diz Espírito Santo. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Então vamos falar de Deus, Jesus e o Espírito Santo nessa noite, que os três se fazem uma só pessoa. Mas antes, pega a sua Bíblia, vamos lá em Gênesis 1, para a gente ter um entendimento. Glória a Deus, amém. Deus abençoe, servo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 1, em nome de Jesus, para poder a gente ter entendimento que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco nessa noite. E aqui, o Senhor fez o céu e a terra através dessas palavras, e a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Amém, igreja? Amém. Vamos voltar de novo no filme, uma página do início da criação, que Deus falou que ele desceu. Mais um pouquinho na igreja, lê o capítulo todo para poder ter entendimento. Agora vamos para a página de Jesus Cristo, agora conosco, em João, que vocês vão entender. Deus vai falar conosco nessa noite, através da palavra do Espírito Santo. A palavra quer dizer Espírito Santo. Abra sua Bíblia, João 14. João 14, que ele vai dizer aqui para nós. Vamos só dar uma lida para a gente ver o quanto a palavra de Deus ela é rica na nossa vida, ela é numerosa. Aqui Jesus vai dizer para a igreja, aqueles que estavam acompanhando com ele, que ele diz assim: olha, quantas vezes a gente está perturbado, com atenção, voltada para as coisas do mundo, ou as coisas que não estão acontecendo bem. Ele diz assim, depois que ele falou tudo, ele desceu com o verbo, na palavra, com Deus para criar o mundo. Fez separação do dia e da noite, e disse que haja luz. Os três estavam juntos. Aqui ele diz assim, nunca tudo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Amém? Amém. Dá para entender? Glória a Deus. Vamos só repetir: não se turbe a igreja. E também na casa do meu pai há muitas moradas. Agora vamos entender um pouquinho. A palavra de Deus ela vai entrar na nossa vida, no nosso coração, através da criação. O que quer dizer? A palavra criação é um contexto de um verbo que, quando Deus olhou para a terra, era isso aqui tudo tomado sobre o Espírito da criação de Deus morava sobre aqui. E sobre aqui não habitava seres nenhum. Então, quando Deus criou a terra, ele estava com Pai, Filho e Espírito Santo numa conjunção, no início. E aí a terra estava em treva, e havia um abismo. Que abismo? Ninguém habitaria naquela área, naquele monte, naquele lugar. E aí então Deus pensou em uma criação. Ele já sabia que ele ia criar o homem. Quando o céu se reúne para tomar uma decisão sobre a terra, é porque algo grandioso vai acontecer sobre o comando de Deus, sobre o Espírito, que é a palavra, sobre a junção que é Jesus. E aí então o que vai acontecer na minha vida, na tua vida, a palavra de Deus ela tem que se cumprir por inteira, por completa e verdadeira, não pela metade, porque a palavra de Deus ela vai falar comigo, contigo, conforme que você queira que não, que aconteça ou que não aconteça. Que uma bênção, quando ela vem nas nossas vidas, Deus não vai dar uma bênção pela metade, igreja. Preste atenção. Ele disse em João, primeiro, que no princípio ele era o quê? E o verbo se fez e habitou entre nós. E esse entre nós significa que se tornou um homem, se materializou, se
fez humano para que nós visse e entendesse o sofrimento que ele deveria passar, para que nós entendêssemos. O chamado do Espírito Santo trouxe para ele aquela palavra. E ele, sendo Espírito, se materializou em uma mulher para dar continuidade ao projeto de Deus sobre a terra. E esse projeto não pode ter falência, esse projeto não pode ter decadência, esse projeto não pode parar. Esse projeto é um projeto que geração após geração adorará o Senhor por eternidade, porque a palavra do Senhor vai falar no nível de Abraão. Quando Deus chamou Abraão para Canaã, em Gênesis 12, que o Senhor fez uma promessa, que a descendência de Abraão seria numerosa como a areia da terra, como o pó da terra. E aí essa descendência dá continuidade até a volta de Cristo. E para isso agora, nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos traz aqui para a gente ter o entendimento da concepção de Jesus. A concepção de Jesus, trazer o reino dos céus sobre a terra, sobre as nossas vidas, é sobre que algo grandioso está para acontecer. Porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Porque Deus não se compara a nada que Ele criou. Nós não somos comparados a seres nenhum. Pode clonar, pode fazer imitação, mas nenhum de nós vai ser igual, nem filho, nem pai, nem mãe. Agora Jesus é igual, é um só ao Pai. Por que Jesus é igual e semelhante ao Pai? Porque Jesus ele foi obediente desde a encarnação do Espírito Santo. Abra sua Bíblia se quiser em livro de 1 Lucas, o que o anjo vai dizer para Maria: estou cheio de graça. Quando o Senhor encontra graça no coração de um homem e de uma mulher, Ele faz um mover acontecer para que aquela palavra se cumpra. Maria foi dada em casamento a José. E aí o que ia acontecer? Maria estava abraçando o contexto do casamento dela para ser uma mulher dona de casa, ela tem os seus filhos e ela tem uma vida afetiva com José. E aí então Gabriel, a Bíblia vai nos falar que Gabriel desceu para dar notícia a Maria. Então Deus olhou em toda a terra e aí ele viu essa mulher aqui na frente. Ele disse: vai dar à luz uma criança. Mas ela disse: como isso pode acontecer? Ele disse: através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala aqui. Zacarias, quando o anjo veio trazer a notícia também em Lucas 1, você vai encontrar que Zacarias teve dúvida que ele ia ser pai de João Batista, porque Isabel era uma mulher estéril. E aí o que aconteceu? Ele não acreditaria que aquilo ia acontecer. Mas a palavra de Deus vai falar em Lucas 1:37 que ele também é um Deus possível. Ele vai falar também em Ezequiel 37:1 que ele manda um profeta profetizar, e aquele profeta diz: Senhor, se tu está mandando, eu vou profetizar. E aí, então, na minha vida, na tua vida, o poder de Deus, a glória de Deus vai acontecer quando nós criamos. Porque nós temos que criar, porque é para a glória de Deus. Então vai falar conosco a fé, o amor, a esperança que nunca se acaba, e a vida, e a obediência. A obediência através da palavra, que quando Deus diz: haja-se luz, houve luz. Então se separou as trevas. Na minha vida e na tua vida, o que vai acontecer? Um problema muito grave quando estiver vindo e que você está na presença de Deus, toda a consequência vai vir no teu caminho, na tua vida, na tua família, para poder se acontecer a glória de Deus. A glória de Deus vai acontecer através do chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco através do espírito de obediência mandado, dominado pelo Senhor Deus, porque através da criação, a Bíblia fala que rege toda a criação de Deus é a palavra, o verbo, é a palavra. É tão assim que nós crentes, homens e mulheres, nós não podemos mentir. E se acaso eu falar para o evangelista Antônio: hoje eu vou para a tua casa, eu tenho que honrar a minha palavra, porque eu sou crente e a palavra tem que ser pura e verdadeira. Se eu não for, tem que dar uma justificativa que eu não posso ir porque aconteceu um problema. Mas ele não pode passar batido, porque hoje eu sou crente. E crente não fala mentira, crente não aumenta, crente não diminui. E aí o Senhor Jesus disse que ele iria para onde?
ia nos preparar um lugar. E esse lugar já está preparado para aqueles que criaram, entraram num caminho, no chamado do Senhor Jesus, porque ele diz em Marcos 16:16, aquele que crê e for batizado será salvo. Por que temos que ser batizados? E crer, porque para se cumprir a justiça de Deus na terra. Porque Jesus, sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, ele não poderia ser batizado, mas para mostrar para a humanidade que ele, como Filho de Deus e humano, se humanizou, ele tinha que ser batizado para que se cumprisse a justiça do céu e na terra. E aí aqueles que estão na presença, na palavra de Deus, mesmo que o inimigo queira tirar, ele não tem mais poder de tirar a gente da presença de Deus, porque nós já somos dominados pela palavra chamada Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. É isso que eu falei aqui agora. A fé, é a fé que domina o nosso coração. Então assim que a palavra de Deus vai falar conosco, que se nós tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, a gente remove uma montanha se a gente falar, se desliga daqui, e ela vai se desligar. E aí então o que aconteceu? Houve sim uma rebelião também no céu, quando o inimigo viu algo grandioso. A Bíblia fala que nós somos feitos do pó da terra, e do pó da terra voltará. Agora vamos ver por que Deus criou nós do pó da terra. Igreja, para mostrar um domínio sobre o reino, uma criação de poder, um domínio de dogma, uma conjunção de organização, um poder entre os homens e as mulheres, para poder se cumprir a palavra de Deus. Porque antes só morava aqui só o Espírito, e aquele Espírito, quando pairava sobre a terra, aí Deus disse: vou fazer conta para tomar conta desse jardim, para tomar conta da terra. E o que aconteceu? Ele disse que vou fazer o homem segundo a minha imagem e semelhança. Igreja, presta atenção, eu e você poderia ser feito de outro conteúdo que Deus poderia fazer, mas ele viu algo tão sobrenatural que ele disse: eu vou fazer o homem e a mulher segundo a minha imagem. Oh, peraí, Deus também tem um lado feminino? Sim. A beleza aqui natural. Como Deus tem esse algo? Porque ele é criador, ele é um espírito, ele é um ser inabitável, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a verdade. Então assim que nós, como crente, por muito mais que nós pecamos, nós somos semelhantes, imagem e semelhança do Altíssimo. Nós não podemos pecar momento algum, e se nós pecamos, temos que pedir perdão. Porque a Bíblia fala que o simples não herdará o reino do céu, porque com arrogância, com impetulância, com discordância, eles não para ter humildade e dizer assim: eu pequei, eu falei, me desculpe, me perdoe meu irmão, me perdoe minha irmã. E aí o Espírito Santo de Deus fala conosco que eu e você, que somos batizados, somos chamados à salvação através de quê? Da palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus fala no livro dos Evangelhos que Nicodemo era um homem que ele queria estar com Jesus. E aí a palavra de Deus vai nos falar que o Senhor disse para Nicodemo que Nicodemo deveria nascer de novo. E aí ele disse: Senhor, eu já sou velho, como é que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe para poder nascer de novo? E aí o Senhor Jesus disse para Nicodemo: não, Nicodemo, é nascer da carne para o Espírito, do Espírito para a água. O que quer dizer água? Palavra, quer dizer carne, matéria. O que quer dizer Espírito? Porque nós, quando fomos criados lá no jardim, que Deus tinha preparado tudo para o homem e a mulher, Deus criou tudo com perfeição. E tem uma ordem para o homem e a mulher. Primeiro ele chamou Adão e disse: não toque nessa fruta e não coma dela, porque será o conhecimento do bem e do mal. Se no dia que você tocar, certamente você também morrerá. Mas só que os não obedeceram ao Senhor. E aí o que aconteceu? Tocaram na fruta. Mas tinha uma árvore lá na frente, chamada árvore do livro da vida. Essa árvore só que comeu foi quem? Igreja. Eu quero que a igreja me ajude a mandar esse caminho. Quem? Ela que comeu. A primeira da vida. Por que o inimigo pegou a mulher? Porque, presta atenção, gente, eu vou falar agora. A mulher, querendo ou não, o homem querendo ou não, foi tirado da parte dele. Ela é
sábia, ela é inteligente, a mulher é ousada, ela quer dominar o homem, ela é valente. E se ela for do top da minha mulher, ela é muito guerreira, insistente, e ela não desiste por nada. E aí então o que aconteceu? O inimigo já tinha visto a mulher com fragilidade, que ela ia obedecer, e então ele foi lá e lançou na serpente. Porque naquela época os bichos falavam, diz a Bíblia. E aí o que aconteceu? Que nada, se vocês comerem dessa fruta, será semelhante a Deus. Não, engano, igreja. Nós não somos semelhantes a Deus. Somos imagem e semelhança. E aí então o que aconteceu? Por ver que a fruta, a Bíblia fala que a fruta era muito bonita, ela foi lá e comeu. E aí o que aconteceu? Disse para Adão foi lá e comeu. Mas só, como diz o meu filho Isaac, mas pai, Adão e Eva, eles não tiveram infância, eles não tiveram adolescência, eles só tiveram a maturidade da juventude. E não tinha ninguém para conversar com ele. Mas só que ao cair da tarde, o Senhor Deus descia toda a tarde para falar com Adão e Eva. Mas quando eles pecaram, eles fizeram o quê? Comeram. Vamos responder aqui, Deus. Igreja, presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar para você. Alguém pode se esconder do Altíssimo? Não! Alguém pode negar o Altíssimo? Não! É outro pecado se a gente fizer isso. E aí então o que aconteceu? Adão e Eva foram se esconder no jardim de Deus e eles já tinham descobrido que estava nu. Até o momento eles não tinham maldade, eles não tinham malícia, mas quando eles comeram daquela fruta, eles pecaram. Agora vamos entrar no mundo de Jesus. E aí a Bíblia fala que através da semente da mulher que comeu da serpente, desobedeceu, sairia que pisaria na cabeça dela, que era Jesus Cristo. E agora a palavra vai entrar conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aqui o Senhor, naquele verbo, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É preciso que tudo que a gente fazer, então, a palavra, primeiramente, falando com Deus, Senhor, com a permissão de Jesus Cristo, eu vou fazer isso. Ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Por que, igreja? Um dia você vai estar perturbado no casamento, um dia você vai estar perturbado na vida financeira, um dia você vai estar perturbado dentro do seu trabalho, um dia você vai estar perturbado dentro do ministério, um dia você não quer fazer nada. Quem é que está fazendo isso? A tentação espiritual. A tentação espiritual vem tanto na minha vida, na tua vida, que ele vai querer parar. Ele vai querer dizer que a gente não vai conseguir. O inimigo vai querer dizer para nós que já está bom. O inimigo vai querer parar a obra do Senhor nas nossas vidas. A gente diz mesmo assim, acabou e já está perfeito, engano. Porque o inimigo vai querer parar a obra das nossas vidas, porque a dele foi parada. A obra do inimigo foi encerrada lá no céu. Ele não vai poder ter disposição de voltar para o céu. Ele só falta ser julgado para depois ser condenado. A Bíblia vai nos falar no livro de Apocalipse 3, vigiai, ficar guardando a volta do Senhor, porque não saberá o dia e a hora que o Senhor voltará. E aí então tudo se rege o quê? Através da palavra do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes bate uma dúvida em mim e você, por causa de quê? Porque a gente é fruto da semente do bem e do mal. Porque se Adão e Eva tivessem obedecido ao Criador, a gente não estaria aqui trabalhando, a mulher tendo dor de parto, tendo sofrimento, tendo velhice. A Bíblia fala que a gente ia ter uma eternidade, não ia envelhecer. A Bíblia fala que a gente ia ter 800 anos, viveu em Matusalém, 969 anos. Adão viveu 930 anos. Enoque viveu 365 anos lado a lado com Deus, por obedecer a palavra do Senhor, foi arrebatado. Mas por quê? Para se cumprir a palavra do Senhor, mostrou para a geração futura que aqueles homens obedeceram. E aí então, o que aconteceu no mundo de Jesus? Jesus veio trazer a palavra. Aquele que está nele, aquele que está na palavra e está dando bons frutos. Fruto é o quê? Obediência. É você estar vindo à igreja, é você estar vindo se cumprimentar, estar vindo se alimentar. É como assim, você tem um carro e esse carro ele precisa de todos os elementos para poder gerar a bateria. E se a bateria não estiver carregada, o carro não vai funcionar. O carro pode ter a bateria e está tudo perfeito, e se não tiver o combustível, ele não vai funcionar. Assim é a presença do Senhor na nossa
vidas tem que estar constante, tem que estar eficaz, que venha um problema que for. O inimigo vai querer entrar nesse jardim agora, que é o jardim de Jesus Cristo. Aí você vai dizer assim, não, aqui não. Aqui, mesmo que tenha problema, tem um dono das nossas vidas que vai resolver o problema. Porque nós temos que ser chamados à igreja todos os dias. Porque a igreja, no dia que tem culto, ela é uma alimentação, ela é uma geração de vida, ela é uma geração de alma, ela é o verbo em si. É tão assim que nós vamos ter que se alimentar todos os dias da oração para poder a gente estar firme, rebativo ao inimigo, porque o inimigo não vai pegar você quando você está preparado. O inimigo ele vai te pegar desanimativo quando você está cheio de problema, quando você está cheio de dificuldade, quando na sua vida financeira, nos seus filhos o inimigo vai pegar. Aí quando a esposa é um pouco mais desleixada, ele vai pegar a esposa. Quando o esposo mais desleixado, ele vai pegar o esposo. E quando a família toda é desleixada, ele passa muito tudo, tira, leva para fora. Ou até mesmo mata dentro da igreja. Por quê? O inimigo ele teve o melhor pastor, que era Deus. O inimigo teve os melhores obreiros, que eram os anjos, que era servido. O inimigo teve o melhor instrutor, que era o Espírito Santo, que estava lá no céu. O inimigo teve o melhor amigo de todos os amigos, que era Jesus, pastor. E na minha vida, na tua vida, ele vai fazer o quê? Ele vai desmoronar tudo. Ele vai te abater, ele vai te botar em casa. Ele vai dizer que não vai dar certo. A obra do Senhor na tua vida não está sendo boa. Por quê? Aí agora vamos contar. Se antes estava dando certo, se algo está dando tudo tão certo, e aí vem o problema, e aí você vai dizer assim, não, eu estou fraco, não. Para de falar que você está fraco, para de falar que você está abatido e fraco no inimigo, porque ele nunca vai ter vitória. Ele vai tentar na tua vida, vai tentar na minha vida, para poder ter condição de dizer que ele venceu, mas ele não é vencedor. A Bíblia fala que nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos vitoriosos e vencedores. Amém. Livro de Mateus 5, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mateus 5. Mateus 5, 14. E aqui a palavra vai nos falar conosco. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém, igreja? Amém. Presta atenção. Agora vamos para bem pertinho também. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia de novo em Mateus 4. Veja aqui a aplicação. A minha vida na tua vida. Se a gente dá o livro. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Ele, porém, respondendo, disse: Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sairá da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade e o colocou sobre o telhado do templo, e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos dará ordem a teu respeito e tomará a tua mão para que nunca tropece. Para que nunca tropece. Peraí, igreja, o céu já está aqui? O céu já está aqui na terra? Não. Que está aqui o reino do céu, que é a palavra. Olha o que o inimigo faz com Jesus. Humilha Jesus, não leva Jesus no penhasco. Aqui na terra ele mostra muitas coisas, muitas avarezas, muitas riquezas. Ele mostra muita tentação aos olhos dos crentes. Mas nós, como a Bíblia fala, nós somos chamados aqui a salvação. E essa salvação vem o quê? Através do verbo. E aí, em Mateus 5, no versículo 14, ele diz o quê? Que nós somos o quê? A luz do mundo. Então nós crentes, mesmo que estejamos em treva, nós vamos ser a luz do mundo, através de Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus que a palavra vai se tornando forma, vai se tornando vida, porque muitas das vezes eu já quis desistir, muitas das vezes eu já quis parar, mas quando a tentação vem para poder a gente parar,
alimento dentro de casa. E esse alimento, Jesus teve o quê? 40 dias levado no deserto. E aí, igreja, eu pergunto para vocês: estamos orando? Estamos jejuando? Estamos fazendo a vontade que o Senhor quer? Para não cair em tentação? Eu vou para a igreja uma vez, eu vou falar da minha esposa. Uma certa feita, eu dizia dentro da minha casa, lá na Bahia, que eu nunca me casaria com uma mulher que tivesse filho, porque já era filho de uma outra pessoa e eu não ia ter condição de criar, eu queria o meu mesmo. E aí então, passou-se anos, e aí quando eu estou em São Paulo, Deus me coloca uma mulher que tem filho, uma varão, uma calça, paciente, que me suportou tudo e quis me dar um filho. Presta atenção no que eu vou dizer para você. E aí, mesmo assim, eu não queria. E aí ele disse: você tem que casar para não cair em tentação. E aí o que aconteceu? Eu casei e me livrei da tentação. Mas só que quando aconteceu, Deus fez uma mudança. Deus fez um novo. Deus mudou, me acalmou, me transformou. Eu não era essa pessoa que eu sou agora. Eu preciso melhorar mais. Eu preciso de renovo. Eu preciso de mudança. Eu preciso sair da tentação. Mas quando foi dias atrás, e aí aparece alguém na frente de novo para mim, insinuando com tentação. Eu disse assim: mas espera aí. Quando eu estava no mundo, tinha uma tentação. Mas agora eu tenho uma perfeição dentro da minha casa, é para ela que eu olho. Porque quando eu estava no mundo, ninguém me enxergava, só o inimigo me destruía. E agora em Cristo Jesus, eu tenho uma imagem e semelhança que saiu do Senhor através da palavra, da boca dele, e que mora comigo e está em mim. E eu tenho que ser fiel, puro e verdadeiro a essa pessoa, porque eu não posso trair. Se eu trair, eu vou estar desconfiando ela. Se eu deixar ela para trás, eu vou estar perdendo a promessa do Senhor. E assim é nós crentes. Se a gente trair a palavra do Senhor, a gente está desconfiando da palavra de Deus. A gente vai perder a bênção, a gente vai perder a salvação. E a gente vai perder o quê? O céu. E aí o que aconteceu? Eu abracei tudo. Reino de Deus, a nossa vida é glória a Deus. Cuidando da obra do Senhor, fazendo o que o Senhor quer, e casar com 2 filhos, família, mas ainda quer amor. Mas pastorizar não aqui, na Bahia, porque o Senhor me chamou para lá. E aí eu estou vendo a glória de Deus na minha vida. Então foi através de quê? Da palavra, o verbo se fez homem, habitou entre nós, através de Maria. Maria foi aquela mulher como uma de vocês qualquer, que Deus achou graça e colocou no coração dela para que ela aceitasse o chamado do Senhor, que Jesus ia nascer. E ela perguntou: como isso deverá acontecer? E o anjo disse: o Espírito de Deus repousará sobre ti. E hoje o Espírito de Deus está repousando sobre a minha vida, na tua vida, através da obediência. Assim como José foi pai adotivo, assim como nós fomos chamados para ser pai, nós também podemos ser pai de filhos e filhas, adotivo na fé, através do chamado que o Senhor colocou nas nossas mãos para testificar. Se o Senhor colocou uma família nas tuas mãos, vai até o último final, porque Ele vai garantir a vitória, Ele vai te dar a bênção e você vai ser vitorioso em nome de Jesus. E então o Espírito de Deus o trouxe a palavra a Jeremias. E Jeremias ouviu a palavra do Senhor. Então o Espírito de Deus trouxe a palavra a Isaías. E Isaías acreditou para profetizar. E então o Espírito de Deus trouxe a salvação através de Cristo Jesus. E é através da palavra que se cumpre na minha vida e na tua vida, que é o chamado. Todos nós, como fomos chamados a ser crente, vamos ter que passar na aprovação. Todos nós que fomos batizados vamos ter que passar pela aprovação. Todos nós que fomos chamados à igreja é para podermos cumprimentar a palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa para a igreja. Nós, quando chegamos em casa no trabalho, sabe? Qual a primeira coisa que a gente quer? Descansar. Aí alguém quer botar as pernas para o lado, quer estar com as pernas folgadas, alguém quer um cafezinho, um chá, para quem gosta de chá, um suco. Aí alguém pergunta como foi o seu dia. Minha esposa tem sempre o hábito de perguntar como foi o dia. Foi bem, graças a Deus. E aí, depois
venho cuidar do cio, pego uma roupa para tomar banho, aí outro vai lá, pega o chinelo, outro vai lá, pega a toalha de banho, mas eu sou lá no cio, eu vejo o guarda-roupa lá, pego lá no sul, eu vou tomar banho, eu deixo a toalha lá fora do lugar, então eu falo a verdade, que eu não sou santo, eu busco santidade. Mas tem uma coisa que eu mudei dentro de casa, e a minha família já viu, o meu temperamento. Tem uma coisa que a gente deve mudar para que os outros vejam e observem a presença do Senhor na tua vida, na minha vida. É a mudança que o Espírito Santo de Deus faz. Ele disse em João 14, no 16, que ele iria, mas mandaria um outro Consolador. É ele que vai redimir a gente do pecado, quando a gente vai no caminho que está indo bem. É ele que vai nos orientar a família através do laço matrimonial. É ele que vai nos orientar quando o problema está acontecendo na minha vida ou na tua vida. Não serve, não serve. Para por aí. Em nome de Jesus. Você não está vendo que está errado? Não está vendo que não está dando certo? Porque você vai continuar fazendo errado. E aí você vai lá e diz: em nome de Jesus, o problema sai da minha vida. O inimigo queria pegar Jesus numa falha aqui. A igreja se lembra que foi? Isso, olha. Repete aí. Evangelho de fome. Gente, qual de nós que não tem fome todos os dias? Mas é preciso também que a gente tenha fome da palavra, que a gente venha orar, que a gente venha jejuar. Meu querido ou não, eu digo mesmo assim: o crente tem que estar orando constantemente, que ele queira que não. Se a vida estiver boa, ore para ficar mais boa ainda. E se estiver ruim, vai orar, troca o joelho. Porque Jesus, quando ele foi pego pelo Espírito Santo, levado pelo deserto, ele estava no meio, a Bíblia vai nos falar mais um pouquinho adiante, que ele estava no meio das férias. E nós, a gente vai no meio de quê? Da tentação. A gente vai no meio dos problemas, da dificuldade. É na rua, é no casamento, é no trânsito. Alguém passa esse meio assim, aquilo ali é gente nada. Aí você está todo alegre, sem vestir nada. Aí alguém vai dizer assim: vixe, misericórdia. Aquela dali, misericórdia. Aquele dali só tem aparência de crente, porque ele está te julgando. Mas ele não vê a tua vida condicional espiritualmente com Deus. Ele não vê a tua presença diante do altar. Mas o crente tem que ser alegre, puro, verdadeiro. O crente não tem que ser falso. O crente tem que dizer sim, sim, não, não. Porque se Jesus tivesse dito não para todos nós, a nossa alma ia perecer. Quando o inimigo queria pegar Jesus, ele queria pegar na fome. E ele vai pegar a gente em quê? Num cansaço, no abatimento dessa alma. Ele vai pegar a gente desbilitada. Quando uma pessoa ela fica sem comer, ela vai ficando desempregada, ela fica seca, ela vai ficando dando um toxina, ela vai perdendo a vontade de viver. E o crente, quando ele vai descer de orar e de buscar o Senhor, a presença do Senhor já se saiu. E aí ele vai ficando despercebido, porque ele já está muito espiritualmente. E para ele voltar ao que era antes, ele vai demorar. E aí o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Quando a Bíblia fala que tem um servo do Senhor, que ele era um homem rico, mas ele roubava todas as pessoas, e ele chamava assim Zaqueu. E Jesus ia passar ali naquele lugar para poder fazer um milagre acontecer. E aí o que aconteceu? Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. E aí Jesus sabia que Zaqueu queria falar com ele. E aí Jesus disse mesmo assim: Zaqueu, desce daqui, hoje eu vou para a tua casa. Qual é a casa que Jesus é da igreja? No coração de Zaqueu. E aí quando Jesus entrou na casa de Zaqueu e começou a conversar com Zaqueu disse mesmo assim: Senhor, eu vou devolver tudo que eu roubei e mais aquilo dou. Jesus disse: não, Zaqueu, o mais importante que eu já fiz é a palavra. E assim na minha vida e na tua vida. Quando a gente aceita a palavra do Senhor na vida da gente, tudo que é ruim, tudo que é como dom, vai saindo. Tudo que não agrada ao Senhor, ele vai bater em retirada. Se você já discutiu com sua esposa, já não discute mais. Se você discutia muito com seus filhos, já não discute mais. Se você fazia questão de tudo dentro de casa, já não faz mais questão, porque você vai ouvir a palavra do Senhor. Se você é uma pessoa muito exigente, você vai ser mais exigente. Se você gostava muito de trocar palavra e palavrão, você não vai trocar mais palavra e palavrão. E aí a outra pessoa vai dizer assim: vixe, o que está acontecendo? Fulano não quer mudar. E aí o que aconteceu? Você está sendo obediente. O que aconteceu na minha vida? Hoje eu tenho uma vida abençoada, hoje eu tenho um ministério abençoado, hoje eu tenho os filhos abençoados, tenho uma esposa abençoada, porque eu obedeci a palavra do Senhor. E assim é nós crentes. Eu era um homem que quebrava tudo dentro de casa, levantava os pratos, prato, tudo. Ah, meu Deus,
Aí depois eu botava a mão na cabeça, eu tinha que comprar tudo de novo. E aí o que aconteceu? Eu tinha prejuízo. Mas agora o que aconteceu? Como o inimigo que entrar na minha vida, eu saio, deixo a presença do Senhor agir, porque a Bíblia vai nos falar em Êxodo 14:14, deixa que o Senhor esteja por nós, e aí você faz o Senhor manifesta-se. A Bíblia vai nos falar no livro de Esther que tinha uma mulher chamada Vasta. Ela foi convidada por um rei chamado Assuero para poder fazer uma festa. E aí aquela festa veio um reinado de uma rainha muito poderosa. O que aconteceu? Ela convidou outras amigas e foi dar uma outra festa. E aí perturbou-se a mente do rei. O que aconteceu? Hoje houve um fogo e aquela rainha ela foi eliminada. E aí o rei fez um outro decreto, mandou chamar todas as mulheres. Mas só que ali tinha uma mulher judaica chamada Esther. Essa mulher, ela era obediente a Deus e tinha um decreto já do rei Amã, que era para matar os judeus. E aí o que aconteceu? Quando Deus já sabia que ia acontecer aquele problema, ele mandou reunir toda a corte. E aí fala assim a Bíblia que aquela mulher foi chamada uma rainha. E o que aconteceu? O rei pediu a ela, perguntou a ela o que ela desejaria. O que aconteceu? Ela disse: eu tenho um desejo, que mande rasgar a carta que o seu servo fez a mão para poder matar os nós. E aí o que aconteceu? O rei viu a voz da rainha e rasgou a carta. E nessa noite o Senhor quer rasgar o reino. Nessa noite o Senhor quer renovar o nosso antigo. Nessa noite o Senhor está dizendo para que a gente mude as atitudes e as formas da gente agir dentro da casa e por onde nós passamos. Nessa noite o verbo se visões e entrou entre nós para poder mostrar que nós também podemos deixar o Espírito Santo de Deus habitar entre nós. Assim como ele fez no passado, ele fará no presente e no futuro, porque ele é o Deus do impossível. E quando o Deus do impossível age na minha vida e na tua vida, é preciso que a gente tenha vida. Mas a Bíblia fala que vai ficar de fora os mentirosos, os falsos profetas, o anticristo e o quê? Todo aquele que adorar a besta. Como é que é aquele que adorar a besta? Aquele que fizeram a mentira, aquele que levantaram o falso testemunho, aquele que estava na palavra e desistindo da palavra, já não era mais crente. E aí naquele grande dia que a Bíblia diz que vai ter um juízo, que nós vamos ser chamados ao tribunal de Cristo, e aí terá um grande. Mas só que nós, como crentes, temos que se arrepender agora para poder a gente ver a glória de Deus na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Como povo de Deus, é preciso que a gente dê ouvido à palavra do Senhor para poder um dia do chamado do Senhor, quer dizer, vinde de mim do meu Pai, tive fome, tive poder. E nessa noite vocês vieram para se alimentar da palavra. Nessa noite vocês vieram para a presença do Senhor Jesus, para se cumprir a justiça de Deus no reino do céu. É preciso também que a gente abra o nosso coração a cada dia, a cada instante, dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e viver o seu amor. É preciso também que a gente seja luz, até nas trevas, debaixo d'água, seja amor, a gente seja luz, porque um dia mal, porque o pastor Eduardo vai vir, vai pegar nós. E aí, naquele grande dia que a gente diz assim: eis-me a espada e os cubos da vitória, em nome de Jesus. Da igreja, vamos adorar. Não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também na casa de meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Conheceis o caminho para onde eu vou.
É isso aí. Vamos fazer conforme a vontade de Deus. Jesus disse: se alguém me amar, vai também me amará. E temos que guardar os mandamentos. Os mandamentos do Senhor é obedecer. Amém? Glória a Deus. Nosso coração em nome de Jesus. Para a gente estar orando, para a gente estar voltando para a nossa casa, cheio da presença do Espírito Santo, comentando, dizendo assim: Senhor, quero que o Senhor esteja na minha vida todos os dias. O Senhor é meu habitar, o Senhor é meu tudo, a tua presença é indispensável. Eu quero estar sempre contigo. Leva a tua mão em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus amado, Deus digno, Deus de honra, nessa noite se alimentando da tua palavra, teu verbo se fez homem e habitou entre nós, que o Senhor habita na nossa vida, no nosso coração, no nosso ministério. Habite também as tuas palavras na nossa família, Pai, que nós possamos guardar o teu mandamento e que possamos estar de pé no dia da tua volta, e te aguardamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Igreja, não só para agradecer a Deus pelo momento que o Senhor me deu a palavra, que é bom, muito maravilhoso a gente poder